Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos corrigir o assunto 10 da apostila que fala sobre vírus. Então vamos lá. Questão número 1. Os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica e o sarampo. Então, de acordo com o texto, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células causando viroses? Não, o vírus não possui metabolismo próprio, né? Não é à toa que aqui no enunciado chamou eles o quê? De piratas, porque eles roubam, né, o metabolismo da célula para conseguir se reproduzir. Letra B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus? Sim, né? Eles fazem isso sim. Então, a resposta da número 1 vai ser a letra B, ok? Questão número 2. Todos os vírus só se reproduzem no interior das células? Sim, né? Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, todos eles se reproduzem no interior de alguma célula. Se não tiver célula, ele não consegue se reproduzir. Questão 3. A caracterização dos vírus como ser vivo está relacionada com a capacidade de quê? Então, antigamente, os vírus eles não eram considerados seres vivos, né? Isso aqui é uma coisa que foi decidida recente. Então, o que fez com que os cientistas, né, dissessem, né, ou confirmassem que vírus é ser vivo, sim? Vamos ver quais dessas opções aqui mostra isso, evidencia ou confirma isso? Então, vamos lá. Letra A. Sobreviver em meios de culturas artificiais mantidos em laboratório? Não, isso daqui não é uma definição para dizer que vírus é um ser vivo. Ele até pode conseguir viver em meio de cultura, mas não é isso que faz com que ele seja um ser vivo. Letra B. Realizar a síntese de proteínas utilizando seus próprios ribossomos? Não, como a gente falou na questão anterior, ele não faz proteína e nem tem ribossomo próprio. Por quê? Ele é um ser acelular e ele, inclusive, precisa parasitar uma célula para que a célula possa fazer proteína e metabolizar as coisas para ele. Letra C. Os vírus, como um ser vivo, porque eles se reproduzem e sofrem modificações em suas características hereditárias? Sim, né? Então foi isso aqui que definiu, né, que confirmou o vírus ser considerado um ser vivo, pela sua capacidade de reprodução, sofre modificações e ainda são passadas para os seus descendentes, tá? Então, é essa letra C aqui que é a resposta da número 3. Questão 4. A maioria dos morcegos que vemos voando durante a noite na cidade são completamente inofensivos ao homem. São morcegos frugívoros, ou seja, que se alimentam de frutos. Existem também aqueles que são nectívoros, ou seja, que se alimentam do néctar das flores. No entanto, no meio rural, ocorrem morcegos vampiros que, atraídos pela existência de bois, vacas e cavalos, dos quais sugam o sangue e, eventualmente, esses morcegos podem sugar sangue do homem, né? Por isso que eles são chamados de hematófagos. Hematófagos são aqueles animais que se alimentam de sangue. Então, tal fato é preocupante, pois os morcegos hematófagos são conhecidamente transmissores de uma doença virótica e fatal, se não tratada a tempo. Então, qual doença que está sendo referida aqui nessa questão? É a raiva, né? Então, morcegos, eles podem transmitir raiva na sua mordida, né? Porque o vírus da raiva fica na saliva do animal. Quando ele morde algum animal, né, para sugar o seu sangue, para se alimentar,
ou até mesmo eventualmente o homem, ele pode transmitir essa doença, né? E ela é fatal por quê? Porque esse vírus cai na corrente sanguínea e depois ele atinge o sistema nervoso central da pessoa e a pessoa vai morrer, né? Devido a esse processo. E se não tratar a tempo, por quê? Tem como resolver isso? Se rapidamente a pessoa que foi mordida for a um hospital, um posto de saúde, tomar a vacina antirrábica, né, ela tem ali a chance de escapar, né, da letalidade dessa doença, ok? Questão 5. Doenças como dengue, febre amarela e mesmo malária. Aqui está separado de forma errada, tá? Mas, gente, eu copiei e colei do livro, então tá errado lá no livro, veio para cá também. Malária não se divide a palavra assim. Então, de novo, doenças como dengue, febre amarela e mesmo malária, há muito erradicadas dos grandes centros urbanos brasileiros, podem reaparecer, como aconteceu recentemente em áreas urbanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma condição que propicia o reaparecimento dessas doenças é tanto a dengue como a febre amarela como a malária são causadas, né, por vírus, são doenças virais, mas tem um vetor em comum, que é o mosquito. E como é que o mosquito se reproduz? Depositando seus ovos em água parada, né? E ali ele vai fazer o quê? A proliferação. Então, se são doenças que são transmitidas pela picada do mosquito, se eu tiver ali a proliferação de criadores de mosquitos transmissores, eu vou ter o reaparecimento dessas doenças. Então, o combate ao mosquito é super importante e cuidar também, né, para que não tenha locais que ele possa depositar os seus ovos, como qualquer coisa que tenha água parada, ok? Agora vamos entrar nos exercícios propostos. Número 1. Indique a alternativa que apresenta apenas viroses. Então, ele quer aqui todas que sejam apenas causadas por vírus. Então, tem uma listagem aqui de várias doenças. Tem doenças, né, provocadas por bactéria, como aqui o tétano. Tem doenças que são provocadas ali, né, por protozoários, como a malária, por exemplo. Tem doenças que são provocadas por vermes, como a esquistossomose, né, que é o Schistosoma mansoni. Mas ele quer a opção que só tenha o quê? Doenças virais. Qual é a resposta aqui? Vai ser essa, né? Rubéola, febre amarela e poliomielite. Essas três doenças, né? O agente etiológico aí é um vírus. Questão 2. Em relação à AIDS, temos as afirmações seguintes. A doença é causada por vírus? Sim. O contágio se dá principalmente por transfusão de sangue contaminado, contato sexual com portadores e uso em comum de agulhas por viciados em droga? Sim, também, né? A convivência com a pessoa doente em casa, no trabalho, na escola, na rua, excluídas as condições mencionadas em 2, né? Ou seja, sem ser desse jeito aqui, não oferece perigo de transmissão de doença? Sim, né? Um simples contato com a pessoa, um abraço, um aperto de mão não vai passar a AIDS. A doença atua sobre o sistema imune, diminuindo a resistência do organismo? Sim, né? Inclusive a pessoa fica muito debilitada. Então todas essas alternativas estão corretas. Então a resposta vai ser a letra E. Todas estão corretas. Questão 3. Em relação à AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, assinale a proposição a seguir. É causada por um retrovírus? Sim, né? O que seria um retrovírus? É o vírus que possui como material genético RNA. Pode ser transmitida pelo leite materno das mães contaminadas pelo HIV? Pode também, né? Todas as mães que possuem o vírus não podem amamentar seus filhos porque através do leite materno o vírus é transmitido para a criança. Então, tá certa essa opção aqui também.
O uso de preservativos como a camisinha durante as relações sexuais é uma das principais medidas profiláticas? Sim, né? E a transmissão é frequentemente pelo contato de mãos? Não, né? Como a gente já falou na questão anterior. Não é pelo um abraço, um aperto de mão que a pessoa vai, né, contrair ou transmitir a doença. Então, é só a questão 1, 2 e 3, né? Letra C. 1, 2 e 3 apenas. Questão 4. Observe a figura. Então, aqui nós temos um vírus chamado de bacteriófago, né? Que é um vírus que só parasita bactérias. Por isso que o nome dele é bacteriófago. Então, ele é exclusivo de bactéria, parasitar bactéria. E aqui está mostrando, né, o ciclo que o vírus pode fazer, porque existe 2 ciclos, tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né? Então, vamos ver, com relação a essa figura aqui, quais as afirmativas, né? Aliás, aqui todas as afirmativas estão corretas, exceto uma. Então, a gente tem que encontrar a que está errada. Então, vamos lá. Ocorre duplicação do DNA viral no interior da célula bacteriana? Sim, né? O bacteriófago ele vai introduzir o seu material genético dentro da bactéria e quando essa bactéria se dividir, se multiplicar, ela vai passar para os seus descendentes também o DNA viral, né? Então, essa letra A aqui está certa. Letra B. São produzidas novas células bacterianas a partir do DNA viral? Não, né? Bactérias não são produzidas por causa que o vírus estão ali dentro dela, né? Então, essa letra B aí está errada. São sintetizadas cápsulas proteicas virais pela célula bacteriana? Sim. Trata-se de um ciclo de bacteriófago? Sim, né? O nome desse vírus aqui é um bacteriófago específico de parasitar bactéria. E verifica-se a lise da célula bacteriana? Sim, também, né? No ciclo lítico, o que acontece com a bactéria? A célula rompe, né? Ela morre e os vírus saem para se espalhar e procurar parasitar novas células. Então, a questão número 4, a resposta é a letra B de bola. Questão 5. A partir do primeiro semestre de 2000, a ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre extrapolou as áreas endêmicas, com registros de casos em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham ocorrido em 1953 e 1948. Para controlar a febre amarela silvestre e prevenir o risco de reurbanização da doença, foram propostas as seguintes ações. Primeiro, exterminar os animais que servem de reservatório do vírus causados da doença? Não, né? Para que eu vou precisar matar todos os animais que servem de reservatório? Não é assim que eu vou melhorar ou eliminar a doença, né? Tinha isso acontecendo. Muitas pessoas viam o macaco, porque o macaco ele é reservatório do vírus, né? Então as pessoas viam o macaco, tacavam a pedra no macaco, matavam o macaco, e isso não é uma questão, né, de que vai evitar com que a doença se espalhe. Pelo contrário, você vai estar até ajudando a diminuir a população de macacos, né, que são vítimas iguais a gente. Número 2, controlar a proliferação do mosquito transmissor? Sim. Intensificar a vacinação nas áreas onde a febre amarela é endêmica e em suas regiões limítrofes, ou seja, regiões vizinhas? Sim, né? Então, são essas duas aqui, a 2 e a 3. Então, a resposta aqui vai ser a letra D de dado, ok? Questão 6. A medicina do futuro recruta vírus bonzinhos para vencer câncer e AIDS através de batalhas genéticas. Utilizando vírus inofensivos como vetores de genes, cientistas estão colocando nas células dos pacientes o material genético que os médicos desejam. Tal técnica é possível, pois na célula hospedeira, o DNA do vírus vai fazer o quê? Então, ele vai comandar
ali, né, no caso, a produção de proteínas. Nesse caso aqui, esses vírus bonzinhos aqui, como está falando aqui no enunciado, vai funcionar como se fosse, ou seja, bem semelhante a uma vacina. Então, a vacina, ela entra no organismo, né, ou no caso, vírus, né, bonzinhos, como o pessoal está falando aqui, entra no organismo e vai estimular a produção de proteína, que vai estimular a produção de anticorpos, porque o anticorpo nada mais é do que uma proteína. E esses anticorpos irão fazer o quê? Defender o organismo, tá? Então, vai fazer aquilo que os médicos desejam, tá? Então, esses vírus bonzinhos aqui, eles vão comandar a produção de proteínas. E qual o principal tipo de proteína? Anticorpos. Questão 7. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior dos seus hospedeiros. Sobre o vírus é correto afirmar o quê? Então, ele quer o que é correto a gente afirmar. Então, vamos lá. Apresentam características fundamentais dos seres vivos, como estrutura celular, reprodução e mutação? Primeiro que vírus não tem célula, tá? Então, eles são acelulares. Tá errado. B. São seres maiores que as bactérias? Não. São menores, bem menores que as bactérias. Tanto que tem o vírus, né, o bacteriófago, que parasita uma bactéria. Então, esse aqui também está errado. São formados por uma carapaça proteica envolvendo retículo rugoso com ribossomos? Não, eles não têm nenhuma estrutura de célula, como retículo rugoso e ribossomos, que são organelas celulares. Eles não têm célula, tá? Eles são acelulares, então está errado. São todos parasitas animais, pois não atacam células vegetais? Mentira, né? Existe vírus específico para cada tipo de outro ser vivo para ser parasitado. Tem vírus que só parasitam animais, plantas, fungos, bactérias. Então, tem vírus específicos para cada tipo, né? Não só animais. Então, só sobrou a letra E, né? Pode desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando lise bacteriano e impedir a reprodução de bactérias? Sim, né? No ciclo lítico, ele mata a bactéria ao qual ele se hospedou. E isso daí é como se fosse a ação de um antibiótico, porque o antibiótico é um medicamento que mata a bactéria. Então, a resposta aqui é a letra E, tá? Pode desempenhar funções semelhantes a antibióticos, ocasionando lise bacteriano e impedir a reprodução dessas bactérias. Então, a questão 7, letra E. Questão 8. Os meios de comunicação têm vinculado inúmeras reportagens em que equipes de saúde visitam borracharias, depósitos de ferro velho e até cemitérios, eliminando recipientes que possam reter a água de chuva. Essa condição propicia o aparecimento das seguintes doenças. Então, se está falando de acúmulo de água, está se falando de se eliminar o quê? Mosquitos. Então, quais doenças são provocadas, né? Ou melhor, tem como vetor o mosquito? Então, aqui, ó, a dengue, a febre amarela e a malária. Essas três doenças aqui, né, são transmitidas pela picada do mosquito. Então, a resposta da número 8, letra E. Questão 9. A pessoa infectada pelo vírus da AIDS apresenta queda acentuada de imunidade devido à redução do número de qual célula? Aqui eu coloquei uma figura mostrando todos os tipos de leucócitos, né? Ou seja, os leucócitos, que são células brancas do nosso corpo. Eles que fazem o quê? A defesa do nosso corpo. Tem o neutrófilo, tem o eosinófilo, o basófilo, o linfócito e o monócito. Tem também o macrófago, mas não está aqui na figura. Mas qual dessas aqui que o HIV, né, gosta de parasitar e com isso deixa a pessoa imunologicamente bem debilitada? É o linfócito. Existem dois tipos de linfócito, o linfócito T e o linfócito B. E o vírus, né, da AIDS gosta de atacar principalmente o linfócito, que é essa célula aqui, tá?
e com isso a pessoa fica muito debilitada. Questão 10. Gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre porque o vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS. O vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica? Sim, né? Porque o vírus vai destruir a célula e com isso, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar muito debilitada. Não vai ter resposta imunológica para nada. De repente, até mesmo uma simples gripe pode acabar matando a pessoa, porque ela já não tem defesa nenhuma no organismo, né? E as células estão sendo destruídas cada vez mais pelo HIV. Ela com certeza vai ficar muito fraca, muito debilitada e acabar morrendo, né? Claro que a AIDS provoca isso, mas até mesmo uma outra doença oportunista, muito simples, até mesmo como a gripe, pode matar essa pessoa, tá? E dizer que a gripe é mais fraca que o vírus, não, são vírus com ações diferentes, que vão atacar coisas diferentes, né? Sistema respiratório, e aqui no caso são as células de defesa. Então dizer que um é mais fraco que o outro, não. Só a maneira deles atuarem é que são diferentes. E pelo vírus da AIDS destruir as células, principalmente as células de defesa, é que a pessoa fica muito debilitada e morre, né, com mais facilidade. E fora também que a AIDS não tem cura. A gripe tem até vacina, né? Então, gente, a resposta da número 10 é a letra B. Ficamos por aqui, né? Até o próximo assunto. Se ficou ainda alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Tchau, tchau.